Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8, a parte B. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa é uma pergunta que eu gostaria de usar como base para que a gente venha refletir profundamente sobre um aspecto. No final do século XIX, um filósofo, Friedrich Nietzsche, proclamou a morte de Deus. E ele falava isso não no contexto que Deus havia morrido do ponto de vista de existência, não, mas os princípios, os valores tradicionais, todo o alicerce europeu estava ruindo. Ele olhava para as pessoas, ele observava como elas viviam, e ele percebeu isso, e ele dirigiu o seu ataque a esse cristianismo. A um cristianismo que agora não estava mais respondendo às questões caras da humanidade. Então ele fez algumas proposições. Uma vez que Deus está morto, uma vez que nós não o temos mais como sendo um pilar, tudo muda. Parece que a noite fica cada vez mais escura. Não temos mais uma esperança de uma luz ao raiar do dia. Deus está morto e nós o matamos. Deus está morto e nós somos os responsáveis por essa catástrofe. Então, ele propôs uma teoria. Ele disse que nós precisamos agora nos colocar nesse vácuo e lutarmos com força. Precisamos nos posicionar numa situação de um super-homem, de um homem potente, de um homem que tem vontade, de um homem pulsante, de um homem que agora é responsável pelas suas ações e vai fazer, e vai se posicionar e vai se colocar para que as coisas venham mudar. Contemporâneo a Nietzsche, outro homem se levantou, G.K. Chesterton, e ele via algo completamente diferente. Ele defendia que a vida, para além desse declínio que sofreu a Europa, ele entendia que havia algo totalmente diferente, porque os homens, eles pararam de acreditar em Deus. Essa é a razão do declínio e não necessariamente algo intrínseco ao caráter de Deus. Porque os homens deixaram de acreditar em Deus. Agora, eles não ficam livres. Muito pelo contrário, eles ficam abertos a acreditarem em qualquer coisa. E com isso, é uma era de extremismo. É uma era onde o ser humano agora ele vai colocar no lugar de Deus ideologias políticas. Veja se faz sentido. Pessoas que morrem por causa de causas assim. Consumismo, busca pelo prazer, o hedonismo, ouvem falsos profetas, ou seja, acreditam em qualquer coisa, a tal ponto dos homens avançarem nesse vácuo e acreditarem que eles mesmos podem tirar a si mesmo do caos. Interessante, quando nós vamos vendo essa mentalidade onde Deus ele foi sendo deixado de lado, os seres humanos foram ficando cada vez mais vazios, e Chesterton fala o seguinte: não, o cristianismo ele não é isso, ele não é frágil. Nietzsche ele esbravejava aos quatro cantos, dizendo que o cristianismo era a moral dos fracos, aquelas pessoas que eram inválidas. Ele detestava essa mentalidade, essa visão de compaixão, porque para ele era uma mera perda de tempo. Nós temos que, na verdade, potencializar aqueles que são fortes, o ser humano forte, o ser humano que consegue, então, de alguma maneira, ali, suportar a dor, porque sem dor não há ganho. E aí eu começo a olhar para aquilo que Chesterton defendia. Ele falava o seguinte, que não, o cristianismo não é frágil, de jeito nenhum. Mas ainda que por alguns momentos ele possa parecer que está sendo enterrado, detalhe, enterrado vivo, ele ressurge, ele sempre ressuscita, porque ele tem a verdade intrínseca dentro de si mesmo. E essa era que nós estamos vivendo agora. Eu paro para pensar. Essa tensão entre esses dois pensadores, entre esses dois filósofos, diz respeito a mim e diz respeito a você. Eles conseguiram convergir em um ponto. Qual foi o ponto? Declínio espiritual europeu. Depois de ter avivamento com John Wesley, Moody, Whitefield, eu poderia falar de tantas outras pessoas que povoaram ali a Europa, e Deus derramou muito poder sobre aquelas nações. Hoje, quando eu olho para a Europa, ela luta para tentar reconstruir a sua identidade espiritual.
É verdade sim que eles prosperaram, mas fica algo bem parecido com aquilo que Jesus diz em Apocalipse. É verdade que eles têm lá o seu colírio, eles têm lá os seus vestidos, eles têm lá o seu dinheiro. É verdade que quando a gente olha até mesmo para a mídia, para a questão futebolística, nós percebemos que eles estão à frente, mas eles não têm mais aquele fervor. Por quê? Porque a sua fé foi diluída. Eu entendo que eles diminuíram ali o poder da verdade, mas a verdade foi cada vez mais relativizada. Eles quiseram uma vida de conforto, uma vida de conveniência, uma vida tranquila, e, em certa medida, foi essa denúncia que Nietzsche fez. Deus está morto. Deus está morto. E aí eu fico olhando aqui a Europa vibrante, que um dia foi e hoje não é mais. É um alerta visceral para mim e para você. Será que a nossa fé, de verdade, ela é uma fé verdadeira? Será que a nossa fé realmente ela não ganha também alguns contornos de hipocrisia? Dentro do contexto de Lucas, capítulo 18, versículo 8, Jesus ele faz uma pergunta. Qual é a pergunta dele? Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Isso nos coloca para uma reflexão. Será que a minha fé, a sua fé é viva? Será que nós cremos de verdade? Dentro desse contexto, Jesus ele está falando sobre uma oração. Uma mulher que procurava um juiz, e esse juiz era iníquo, mas ela insistia, ela orava, ela pedia. Pergunta: será que nós temos orado? Será que nós separamos tempo em nossas casas para buscar a Deus? Ou será que nós estamos envolvidos no show business da fé? Porque sim, é possível. Nós temos um evangelho diluído, um evangelho da prosperidade, um evangelho sem transformação. Nós nos escondemos atrás dos nossos números, das nossas mega churches, com milhões de seguidores, eventos magníficos, top. Mas e o coração? E a preocupação real com as pessoas que estão se perdendo, e a preocupação real de se conectar com o coração de Deus? Isso aconteceu na Europa, e é claro que pode acontecer conosco também. O evangelho vira apenas mais um objeto de consumo. Eu estava lendo algumas pesquisas falando sobre isso, que um dos públicos que mais consome hoje é o público evangélico. Então você consegue vender coisas para eles, camisetas, adesivos, bonés. São eles que se inscrevem em canais. Então eu fabrico música não para que necessariamente tenha transformação, mas para que venha ter likes. A mesma coisa com relação a vídeos no YouTube. Que Deus de verdade abra os olhos do nosso coração, assim como foi lá no caminho de Emaús. Porque nós precisamos ter um evangelho vivo dentro de nós, e não um evangelho que é fake. Então essa guerra, essa briga, que muitas vezes sobem até mesmo aos nossos púlpitos, onde pastores, onde líderes, eles defendem não a causa do evangelho, mas eles defendem necessariamente a causa de um político A, B, C ou D. E eu? Será que eu estou de verdade preocupado com aquilo que Jesus estava preocupado? Ou será que eu também estou emaranhado? É um chamado não ao desespero, mas é um chamado à ação. Que ação eu vou ter? Será que eu tenho um quarto fechado de intimidade com Deus? Será que eu separo o tempo? Ou será que eu sou apenas produto do meu meio e do meu tempo? Dos aplausos, do dinheiro, das coisas que são convenientes, das coisas que aparecem. Repito, não é apenas um estudo histórico, mas é um alerta visceral. Aquilo que matou, ou pelo menos aquilo que atrapalhou o conceito de Deus, a ponto de Nietzsche falar que Deus morreu, foi exatamente essas conveniências europeias. A frieza com que algumas pessoas olhavam ali, umas para as outras, o desprezo, a arrogância. Será que eu não vivo assim? Será que você também não vive assim? Precisamos pensar que tipo de fé nós temos vivido. Que a nossa fé não seja uma fé fingida, que a nossa fé não seja uma fé templária, só dentro da igreja. Dentro da igreja eu sou um, fora dela eu sou outro. Não, que possamos caminhar de verdade para que o mundo creia através de nós, para que o mundo saiba que Jesus Cristo é o Senhor. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?